polêmica, que divide opiniões. E foi uma lei que chamou a atenção, que foi aprovada assim, ó, na calada da noite. Tarde da noite de quarta-feira, os deputados aprovaram em Brasília essa lei do abuso de autoridade que, como o próprio nome diz, visa regular a ação das autoridades, né? Em primeiro lugar, ninguém é a favor de abuso de autoridade em momento algum, né? Eu acho que nós passamos há muito tempo desse período. Todo mundo, toda autoridade tem que respeitar e ser respeitado. Em primeiro lugar, né? Mas há várias leituras dessa lei. Muita gente fala que é uma lei para vingar a Operação Lava Jato, que é uma lei para tolir as autoridades, para tolir as forças policiais, as forças jurídicas. Então, vamos debater, gente. Vamos entender esse projeto, porque está na mão do presidente Bolsonaro, que pode vetar ou não a lei inteira, ou pode vetar ou não alguns pontos da lei. Então, vamos bater um bate-papo bacana hoje aqui. Chamei 2 advogados que, né, vão enriquecer a gente aqui, até para a gente entender melhor esse assunto. Ao meu lado que está aqui o advogado criminalista Glauber Paiva. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Renato. Imenso prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde de sábado. Agradeço pelo convite. Estamos também com o advogado Vitor Luquezzi. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Renato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Glauber, começando aqui em linhas gerais, né? Qual a sua leitura sobre essa lei do abuso de autoridade que foi aprovada essa semana em Brasília? Entendo que vai ser de bastante relevância, né? Inclusive para a sociedade, para a classe dos advogados, respeitando as prerrogativas, né? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao meu ver, se for em prol da sociedade, né? Um efeito erga omnes aí, essa lei, ela vai ser de bastante relevância e tende sim a trazer benefícios. E você, Vitor Luquezzi, num primeiro momento aqui, nessa primeira pergunta, um aspecto mais geral, né? Qual a sua leitura desse projeto? Renato, desse projeto não, dessa lei, né? Eu entendo que é uma lei que, para mim, é uma resposta política da nossa classe parlamentar aos desdobramentos da Lava Jato, da Operação Lava Jato. É uma lei que tem pontos positivos. Eu acho que temos um alarmismo extremo. Temos que tomar cuidado com isso, com as fake news, com essa questão de, vamos acabar com a Lava Jato, o trabalho da Procuradoria acabou, o trabalho do Ministério Público acabou, o trabalho da Polícia Federal acabou. Não é verdade, não é assim que vai funcionar, mas é uma lei que precisa ainda de alguns ajustes e espera-se que o presidente Bolsonaro vete alguns pontos polêmicos, e eu até elenquei alguns aqui. O que é que você acha que poderia ser vetado? Olha, primeiro eu acho que o artigo 9º, eu vou até ler um trecho aqui dele, decretar medida, né, é um crime aqui previsto nesse projeto de lei. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Nós sabemos que há uma série de divergências doutrinárias, jurisprudenciais, que abrem campo para você punir qualquer coisa. Por exemplo, um juiz de primeiro grau que sentencia alguém ou que decreta uma prisão preventiva de alguém e essa decisão é reformada em segundo grau, em segunda instância, ele cometeu esse crime? A meu ver, não, pode ser apenas uma divergência entre 2 julgadores. Isso abre um campo que é até perigoso do ponto de vista do punitivismo extremo, né? Eu deixar um tipo penal tão aberto assim. Ou seja, né, se o juiz teve um entendimento em primeira instância, se em segunda instância for mudado, ele poderia ser punido. De acordo com o que está aí. Até no parágrafo 2º aqui do artigo 1º diz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fase de prova não configura por si só abuso de autoridade. É uma salvaguarda. Mas ainda assim acho temerário colocar um tipo penal tão aberto. E você, Glauber, o que você acha desse ponto específico? A questão é a seguinte: se houver divergência, né, de primeira e segunda instância, não tem que apreciar o mérito, tem que apreciar se realmente houve abuso, né? Se agiu ali de forma ilegal, né? Desrespeitando a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, e se houve um abuso por alguma das autoridades. Se houver realmente comprovado esse abuso, tem que ter a punição. Agora, caso tenha só divergência sobre uma questão de mérito, isso aí realmente não tem que ocorrer a punição. Porque isso aí é da cabeça, né? Isso aí é parte do processo, né? Faz parte do processo, né? Inclusive questão de contraditório, ampla defesa, de respeito e de entendimento. Então, nem sempre o tribunal tem que ficar restrito à posição de um magistrado. Pode sim ocorrer essa modificação.
Agora, Vitor, qual outro ponto você acha, na sua opinião, já que você você elencou alguns pontos, qual outro ponto você acha que poderia ser vetado aí pelo presidente, na sua opinião? Eu coloquei aqui também o artigo 10º, né, que trata de decretar condução coercitiva de testemunha investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação ao comparecimento, né, de comparecimento ao juízo. Essa é polêmica, hein? É polêmica porque foi chamada até pela Folha de São Paulo aí como o artigo Lula, né, tratando especificamente de uma represália, né, em síntese, a condução coercitiva do Lula em 2016. É temerário porque, do ponto de vista, o Glauber é um advogado criminalista, né, muito respeitado aqui na cidade. Eu já atuo mais na seara política, no campo administrativo, tenho atuação partidária também, então vejo de outra forma que ele vai ver. O Ministério Público, por exemplo, se posicionou reiteradamente contra esse tipo de crime a uma decretação de condução coercitiva, porque em muitos momentos a única forma de se apurar um crime é através dessa condução. E mais do que isso, pode haver um efeito até contrário à intenção da lei, que é ampliar as vezes em que há decretação da prisão preventiva. Porque eu deixo de conduzir alguém coercitivamente e acabo decretando a prisão preventiva dela. É polêmico. E você, Glauber, o que o senhor acha da condução coercitiva, né? Porque esse aí é um tema que o bicho pega, né? A questão é o seguinte, se deve primeiro ocorrer, né, as tentativas de intimações, né, de formas legais e, no meu entendimento, se não tiver êxito nessa intimação, aí sim realmente tem que ter a condução coercitiva, até para garantia processual de provas, né? Então, eu entendo que realmente a condução coercitiva, ela deve permanecer. Agora, a gente tem outro... Eu elenquei aqui um tema que eu achei um pouco assim, meio polêmico, que é pedir, né, a lei quer proibir pedir a instauração de investigação contra a pessoa, mesmo sem indícios de prática de crime. Qual a sua posição? Porque às vezes a pessoa passa batido porque sabe despistar bem também, né? É bem falando subjetivo. Aqui na linguagem leiga, né? Claro. Pro povão entender. É bom a gente também se desarmar dos chavões jurídicos aqui para não ficar um debate inócuo para a sociedade. Mas eu acredito que é complicado, é complexo esse tema, até porque é tão subjetivo um indício ou não de cometimento de crime, que eu abro campo para o que é o principal ponto de crítica dessa lei de abuso de autoridade, que ela foi feita, parece que a toque de caixa, apesar de que o senador Randolph trabalhou muito bem ali a parte jurídica. Eu abro campo para dizer o que é o não indício. É polêmico, né, Glauber? Bastante polêmico, né? É questão de indício suficiente de autoria, né? O mero indício, ou então ouvir dizer, ouvir falar, eu entendo que realmente não tem que abrir um inquérito, uma investigação, né, sobre essa pessoa. Então tem que ter realmente indício suficiente de autoria. Mas de repente, né, qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a ser investigados, né? Ou não, né? Tipo assim, eu imagino que qualquer um de nós está sujeito a ser investigado em algum momento, caso, né, esteja aí na mira das autoridades, né? Renato, costuma-se dizer que o próprio processo penal, e aí eu vou ampliar também para a investigação, já é um procedimento de culpa, né? Eu já estou antecipando quase que a culpa de alguém, né? Ser submetido a um processo criminal, ser submetido a uma investigação, já é algo grave para quem tem uma conduta ilibada. Então, sem nenhum indício claro de que haja o cometimento de um crime, é danoso começar um procedimento investigativo, né? São vários pontos polêmicos, 5 horas e 30 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo, vai mandando suas perguntas aqui, né? Vai mandando sua opinião, que nós queremos te ouvir também. 5h30 a gente volta já com esse debate sobre essa polêmica lei do abuso de autoridade. Gente, o pau tá quebrando aqui, né? Claro que com todo respeito, né? Até que as opiniões até que não estão tão divergentes assim. Mas o que importa é a gente debater e o que importa é a gente conversar sobre o assunto. Porque senão a gente fica aí, ó, igual vaquinha de presépio, sem entender o que tá acontecendo ao nosso redor. Agora um artigo polêmico aí, né? E eu acho que esse aí o Bolsonaro, pelo visto, vai vetar. Que é a questão da algema. Glauber, a gente que acompanha aí, né? Eu tava até contando antes do programa começar o caso do agente penitenciário Wendel Schwenk, que deve estar na escuta, que hoje é tetraplégico porque o juiz pediu para
que tirasse a algema do preso. O preso entrou em luta corporal com a gente, pegou a arma e efetuou um tiro, um disparo na cabeça desse agente penitenciário. A questão das algemas, como é que você vê essa questão? Essa questão é bastante polêmica, né? No meu entendimento, quando ocorrer, tiver alguma coisa que leve a insegurança, tanto para o magistrado quanto para o promotor de justiça, até mesmo a defesa, né? Em sala de audiência, essa questão de fazer ou não uma audiência com o preso algemado. Vai depender muito dos antecedentes dessa pessoa, do crime que está sendo julgado. Então, no caso, realmente tem que usar, sim, algema. Mas eu entendo que essa algema tem que ser usada para frente, porque a partir do momento que ela é usada com o braço para a parte de trás do corpo, né? Eu entendo que a humilhação aí realmente é grande e gera um constrangimento para a pessoa. E você, Vitor Luquezzi? Renato, eu acho que o Bolsonaro com certeza vai vetar esse artigo, o artigo 17, porque ele trata ali de submeter o preso ao uso de algemas em qualquer circunstância, né? Quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso. Agora, é muito subjetivo dizer quando não há ameaça de fuga, né? Você mesmo citou esse caso. O ser humano é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe a mentalidade. Às vezes o camarada parece estar tranquilo. Já vi, né? Já acompanhamos aqui em Minas mesmo, caso de, às vezes, de Lei Maria da Penha, o marido atrás na viatura, sem algema, porque estava tranquilo, e de repente matou a ex-companheiro dentro da viatura. Isso já aconteceu. Então é difícil, né? Difícil a gente saber quem oferece isso, quem não oferece, né? Mais uma vez, o tipo penal aqui, ele abre uma subjetividade tão grande, ele fica tão aberto, tão amplo, que eu acho que o presidente vai optar por vetar, até por acompanhar também a classe policial, né? Principalmente a polícia militar, que deu amparo ali à eleição do Bolsonaro, e ele tem esse carinho, vamos dizer assim, com esse eleitor. Agora, uma coisa que aí a gente, como jornalista, repórter policial, eu fiquei meio assim, cabreiro, para não dizer totalmente cabreiro, né? Não vou falar que fiquei de cabelo em pé, porque eu não tenho cabelo, né? Mas que é antecipar esse artigo aqui, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Resumindo, né, traduzindo, a imprensa seria proibida de noticiar casos antes que o Ministério Público oferecesse denúncia. É complicado, né, Glauber? Porque a questão da imprensa, né, em divulgar coisa que está acontecendo com a sociedade, deve sim, mas não deve ser uma divulgação acusatória, né? Tem que divulgar a notícia e, dependendo do caso, realmente esperar a conclusão de um inquérito, oferecimento de uma denúncia, para aí sim ter a apresentação dessa pessoa por parte da autoridade policial. Porque também uma pessoa que está autuada em flagrante, uma pessoa que está presa, ela também não pode ser troféu da imprensa, né? Então tem que ter uma cautela, tem que ter um respeito em relação a isso. Mas também a gente não pode deixar de noticiar, porque senão aí a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Noticiar, né, os fatos, mas sem ser de forma totalmente acusatória, porque lá na frente às vezes tem uma questão de absolvição, né, ou às vezes um relaxamento de prisão, por a prisão ser legal, e normalmente esses fatos não são noticiados. E você, Vitor, qual a sua opinião? Renato, eu acho que dentro do que é elencado aqui no artigo 2º do projeto, eu vou ter a tranquilidade, sendo eu agente da imprensa, eu vou ter tranquilidade, porque são os sujeitos desses crimes, só mesmo os agentes públicos. Aqui trata, né? Servidor ou não de administração direta, indireta, fundacional, também coloca os servidores públicos, militares, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, porque há um peso diferente quando eu, repórter, né? Vamos supor que eu seja repórter e eu impute ao preso um crime. Há diferença substancial no membro do Ministério Público que está investigando, sabe que ainda não foi dado o trânsito em julgado, que ele ainda não é culpado, e eu já imputo a culpabilidade a ele. Então, para a imprensa, eu acredito que não vai mudar muito. O problema mais é centrado em relação a declarações dos agentes públicos, né? Das forças de segurança policial, dos membros do Ministério Público, da Polícia Federal, etc. Acho que para a imprensa a liberdade vai continuar ainda. Esperamos e vamos lutar por isso, Glauber. E o bicho pega, a polêmica a gente não pode fugir. Tem alguns policiais criticando essa questão da algema aí para trás, falando que é questão de segurança. Qual a sua opinião? Depende de caso para caso, entendeu?
igual de escolta, depende se a pessoa está sendo presa em flagrante, do crime que a pessoa cometeu. Em determinado caso, realmente tem que usar sim, até em prol, né, da segurança, até para o advogado mesmo, porque a gente não está dentro de uma sala de audiência ali, não sabe o que pode acontecer. Mas em determinados casos, eu entendo que não tem nem que usar o gema. Agora, uma pergunta polêmica aqui. Vocês acham que esta lei teve uma motivação política? Aí é claro que é mais questão de opinião. Mas como represália realmente a Operação Lava Jato e outras operações, né? Não só Lava Jato, que senão fica falando Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, mas porque os políticos estão sentindo aí na pele o peso da lei, né? Coisa que até há pouco tempo atrás aí não sentiam. Você acha que, de uma certa maneira, foi uma retaliação? Eu entendo que sim. Até porque há pouco tempo atrás não existia prisão de político, não tinha deputado estadual sendo preso, governador com mais de 200 anos aí de prisão, não tinha ex-presidente sendo preso. Então, com certeza, no meu entendimento, é uma retaliação a essa questão aí, política. Você Luquezzi? Eu não tenho dúvidas de que é uma resposta política à Operação Lava Jato e ao movimento popular de renovação política, porque essa classe, vou dizer até carcomida, ela está acuada. Ela, pela primeira vez, ela viu 2 ex-presidentes sendo presos, né? O Michel Temer e o Lula. Ela, pela primeira vez, tem visto renovação em grande monta no Congresso. Então, eles respiraram e disseram, olha, precisamos reagir contra isso. E precisamos reagir como? Impondo algum limite à atuação daqueles que estão contra essa classe política. E é claro que, vamos dizer assim, esticaram a corda, porque agora a população também está mais motivada ainda a ir às ruas e pedir cada vez mais a derrocada dessa classe política. Cláudio, o tempo voa, né? Na prática, o que você acha que vai mudar com essa lei? Vai mudar alguma coisa? Porque no Brasil tem essa história de lei que pega, lei que não pega, né? Eu entendo que isso aí seja uma vitória, que o presidente realmente tem que sancionar isso da questão, porque existe a maioria, né, dos magistrados, autoridade policial, de investigadores, as pessoas realmente têm pessoas do bem, que elas não precisam preocupar com isso. Agora, que se for para favorecer a sociedade de modo geral, principalmente a classe média, a classe baixa, né, o favelado, o preto, principalmente esses casos que eu atuo, realmente tem que ter sim o sancionamento dessa lei e que ela seja aplicada a todos, não só os políticos, não só os investigados e condenados na Operação Lava Jato. E você, Luquezzi? Eu acho que o presidente tem que sancionar essa lei, porque ela tem pontos positivos, mas tem que vetar alguns pontos polêmicos, como eu citei aqui, o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 17, que podem ser artigos que vão cercear o trabalho das forças de combate à corrupção. Agora, outros artigos, por exemplo, o artigo 20, que trata de impedir a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado. O artigo 21, que trata de manter preso de ambos os sexos na mesma cela. Isso aí isso não dá é pra desumano, tolerar, eu né? tenho que proibir isso, eu tenho que coibir essas práticas mesmo. O preso, ele tem que ter direito ao advogado, é um direito constitucional, e eu não posso manter as pessoas, até pelo princípio da dignidade humana, pessoas de sexos diferentes na mesma cela, né? Então, tem pontos positivos, não gosto de levar esse extremismo, né? De dizer que a lei é péssima, horrível, ou a lei é ótima. Eu acho que tudo tem que ser ponderado, e o presidente vai ter a cabeça no lugar para vetar o que deve ser vetado. E o povo está atento, né? O povo está atento e não vai tolerar. Cláudio, muito obrigado pela participação aqui, uma honra receber o senhor aqui nos estúdios do Itatiaia Patrulha. Acho que, né, claro que ninguém aqui é dono da verdade, a gente só está botando lenha na fogueira, trazendo o debate à tona para que cada ouvinte construa o seu entendimento, né? Que cada ouvinte faça a sua opinião e aí defenda ela e com os argumentos que melhor entender, né? Muito obrigado, Renato, fiquei super satisfeito, né? Agradeço aqui o convite, o doutor Vitor, né? Mandar um abraço aí para todos os amantes do direito, os advogados, estagiários, estudantes, e agradeço demais pela participação aqui hoje. Vitor, muito obrigado também pela presença aqui. Eu que agradeço, Renato, estou sempre à disposição aí, mandar um abraço pro pessoal de Belo Horizonte aí que está nos ouvindo e com certeza está ávido aí a participar da vida política. É isso, gente. Acho que demos a nossa contribuição aqui. Como eu disse, o debate está só começando. Vamos ver o que o Bolsonaro vai vetar, o que não vai vetar. Né? Eu acho que abuso de autoridade ninguém, né, numa sociedade democrática, ninguém pode aceitar. Porém, não podemos impedir que a polícia
que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que as autoridades, que as forças da segurança pública façam o seu trabalho, né? Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo e vamos continuar com o Itatiaia.